Olá, eu sou o professor Oséias, professor de Química. Hoje estarei falando sobre estudo da eletrosfera. O átomo é uma partícula que apresenta duas regiões. Uma região central, o núcleo, uma região extranuclear, a eletrosfera. E ele apresenta três partículas fundamentais: prótons, elétrons e nêutrons. Os prótons estão localizados no núcleo do átomo, os nêutrons também estão localizados no núcleo do átomo e os elétrons na eletrosfera. Hoje veremos qual o comportamento dos elétrons na eletrosfera. Fique aqui e vamos juntos até o final. Oh, let me up with... Segundo Bohr, os elétrons giram em órbitas circulares ao redor do núcleo, chamado níveis de energia ou camadas eletrônicas. São 7 os níveis de energia para os átomos conhecidos atualmente. Contendo elétrons a partir do núcleo, os níveis de energia podem ser representados pela letra K, L, M, N, O, P, Q. Cada nível de energia contém uma quantidade máxima de elétrons. O nível K, 2 elétrons. L, 8. M, 18. N, 32. O, 32. P, 18 e Q, 8. Foi concluído pelos cientistas que cada nível de energia, exceto K, era subdivididos em subníveis de energia, representado pelas letras S, P, D, F. Cada subnível contém uma quantidade máxima de elétrons. O subnível S, 2, P6, D10, F14. O químico americano Linus Pauling, ele descobriu em que ordem a energia nos subníveis cresce. Observando o diagrama, nós vemos que as linhas diagonais representam a ordem crescente de energia nos subníveis. As linhas horizontais representam os níveis de energia com seus respectivos subníveis. Observando o primeiro nível de energia, a camada K, né? Ela é ocupada pelo subnível S com 2 elétrons. O segundo nível de energia, a camada L, ela é ocupada pelo subnível S e o P. O S com 2 elétrons e o P com 6. O terceiro nível de energia, que é a camada M, ela está sendo ocupada por 3 subníveis, S, P, D. O subnível S com 2 elétrons, o P com 6, o D com 10. Dando um total ali, né, o primeiro nível com 2 elétrons, o segundo com 8, o terceiro 18 elétrons. Né? O quarto nível de energia, a camada N, ela é ocupada pelo subnível S, P, D, F. S com 2, o P com 6, o D com 10 e o F 14, dando um total nesse nível de energia de 32 elétrons. O quinto nível de energia, que corresponde à camada O, também é ocupada por 4 subníveis, né? S, P, D, F. S com 2, P com 6, o D com 10 e F 14, dando um total de 32 elétrons também. O sexto nível de energia, né, que é a camada P, ela está sendo ocupada por 3 subníveis, S, P, D.
S com 2, P com 6 e D com 10 elétrons, dando um total de 18 elétrons. E o último nível de energia, que é a sétima camada, ou o sétimo nível de energia, né, que corresponde à camada Q, está sendo ocupada pelo subnível S e pelo subnível P. S com 2 elétrons e o P com 6. Então, um total de 8 elétrons. Ok? Então, esse diagrama, né, ele coloca em ordem crescente de energia nos subníveis. Esse diagrama aqui, chamado diagrama de Linus-Pauling, ele serve para fazer a configuração eletrônica dos elementos, onde eles são colocados em ordem crescente de energia nos subníveis. Ok, então vamos ver como nós temos que proceder para fazer a configuração eletrônica de um determinado elemento químico. Observando o átomo de sódio, Na, o número atômico dele é 11. Nós aprendemos que o número atômico é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons. Se o átomo de sódio apresenta o número atômico igual a 11, significa que ele tem 11 elétrons circulando na eletrosfera, em níveis de energia. Então vamos lá. Para fazer a configuração eletrônica, nós começamos seguindo o diagrama de Linus-Pauling, o primeiro nível de energia no subnível S. Um S2, a gente inicia no primeiro nível de energia. Um S2, seguindo o diagrama de Linus-Pauling. Depois, seguindo a ordem crescente de energia nas linhas diagonais, fomos para o 2S2, 2P6, é a ordem crescente de energia. Aí nós vamos contar, né? 2 mais 2, 4, mais 6, 10. Ele tem 11 elétrons para ser distribuído. Do 2P nós vamos para o 3 e coloca o que falta. Você pode diminuir, nós podemos diminuir, não pode ultrapassar a quantidade máxima de elétrons presente no subnível. Então a configuração fica assim, do átomo de sódio, 1S2, 2S2, 2P6, 3S1, dando um total de 11 elétrons. Certo? Então, indo para o segundo exemplo, vamos para o átomo de ferro. Ele apresenta um número atômico igual a 26. Isso significa que ele tem 26 elétrons na eletrosfera, circulando ao redor do núcleo em níveis de energia. Né? Seguindo o diagrama de Linus-Pauling, nós vamos observar, né, a ordem crescente das linhas diagonais. Então, começando lá no primeiro nível de energia, né, para fazer a configuração eletrônica do átomo de ferro, vamos lá. Um S2, depois vamos para o 2S2, observe lá, ó, seguindo o diagrama de Linus-Pauling, a ordem crescente de energia nas linhas diagonais. Depois 2P6, olhando lá no diagrama desce para o 3S2, lá no diagrama observa a ordem crescente, indo para o 3P6, depois do 3P6, seguindo a ordem crescente de energia, né? No diagrama de Linus-Pauling do 3P6, observe que vai para o 4S2. Contando para ver quantos elétrons já está feito, né? que já foi feito a configuração, vamos contar? 2, 4, 6, 10, 12, mais 6, 18, mais 2 no 4S2 aqui, ó, 20 elétrons. Então, um total de 26. Do 4S, seguindo a ordem crescente de energia, nós vamos para o 3D, né? 3D, observe lá no diagrama, ele comporta no máximo 10 elétrons. Mas até aqui tem 20, só está faltando 6. A gente coloca o que falta, 3D6. Como eu disse, pode diminuir.
Não pode ultrapassar a quantidade máxima de elétrons presente no subnível. Ok? Então, essa é a configuração eletrônica para o átomo de ferro. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 e 3d6. Então vamos lá. Então, dando sequência, vamos para a camada de valência e subnível mais energético. O que é a camada de valência? A camada de valência é a última camada da distribuição eletrônica de um átomo. E o subnível mais energético é o subnível aonde termina a configuração eletrônica. Observando o átomo do elemento manganês, Mn, de número atômico 25. Observe que na configuração eletrônica dele, a última camada é a quarta. E lá está presente 2 elétrons, o subnível S. Esse exercício costuma fazer a seguinte pergunta: quantos elétrons existem na camada de valência de um determinado átomo? No caso do manganês, ele tem 2 elétrons na camada de valência, que é a última camada da distribuição eletrônica, é a quarta. Né? É a quarta camada ou quarto nível de energia. E o subnível mais energético é onde terminou a configuração eletrônica. Se for seguindo lá a ordem crescente de energia, nas linhas diagonais, representado no diagrama de Linus-Pauling, observe que aonde terminou a configuração foi no subnível 3D. Então, o subnível mais energético para o átomo de manganês é o 3D. E lá está presente um total de 5 elétrons. Então, a camada de valência é a última camada da distribuição eletrônica ou da configuração eletrônica. E o subnível mais energético é o subnível aonde termina a configuração eletrônica. Repetindo, para o átomo de manganês, a camada de valência é a quarta, lá está presente 2 elétrons no subnível S, no 4s2, e o subnível mais energético é o 3D, é o subnível aonde terminou a configuração eletrônica. Já que a ordem crescente de energia é colocada nas linhas diagonais, se termina no 3D, ali é aonde os elétrons apresentam a maior energia. Então, dando continuidade à aula, vamos para o exercício. Um átomo tem subnível mais energético 3D3. Qual é o seu número atômico? Quantos elétrons ele apresenta em subnível P? Ok. O exercício informou que ele tem subnível mais energético 3D3. Quer saber o número atômico do átomo em questão e quantos elétrons ele apresentam em subnível P. Se o subnível mais energético dele é o 3D3, é o subnível onde termina a configuração eletrônica. Então, seguindo o diagrama de Linus-Pauling, nós vamos fazer a configuração eletrônica até chegar no subnível de maior energia. O subnível mais energético é o subnível onde termina a configuração eletrônica. Então, vamos lá. 1s2, 2s2, seguindo o diagrama de Linus-Pauling, né? Depois para o 2p6, vamos até o 3s2, seguindo o diagrama de Linus-Pauling. Depois vai para o 3p6, desce na ordem crescente de energia, né? Seguindo as linhas diagonais, a ordem crescente de energia nos subníveis, 4s2, e depois nós vamos para o D. Só que no 3D informa que tem um total de 3 elétrons. Ok? Para encontrar o número atômico, nós aprendemos que o número atômico é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons. Então nós vamos contar os elétrons aqui, né, para ver qual o total de elétrons que esse átomo apresenta. Então vamos lá. 2, 4, 6, 10, 12,
mais 6, 18, mais 2, 20, com 3 no 3D3 ali, ó, 23 elétrons. Se o número atômico é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons, portanto, o número atômico desse átomo é igual a 23. A letra B, que isso quer saber quantos elétrons ele apresenta na camada de valência. Não, camada de valência não, desculpa. Quantos elétrons ele apresenta em subnível P? Ele tem elétrons no 2P e elétrons no 3P. Ele tem 6 elétrons no 2P e 6 elétrons no 3P. Um total de 12 elétrons. Certo? Então, exercício relativamente fácil, né? Foi resolvido. Peço para vocês que revejam o exercício, né? Volte à aula, reveja esse exercício para ver como foi feito, para poder fixar o aprendizado. Certinho? Então vamos para mais um exercício, né? Existem algumas informações a respeito do bromo, entre elas está dizendo que ele apresenta número atômico igual a 35. Número atômico 35. Está querendo saber, na letra A configuração em ordem crescente de energia nos subníveis. Na letra B, está querendo saber da configuração eletrônica em níveis de energia. Na letra C, quantos elétrons ele apresenta na camada de valência. E na letra D, qual é o subnível mais energético para o átomo de bromo. Primeiro passo, através do número atômico, fazemos a configuração eletrônica, né? Então, como fica a configuração eletrônica? Vamos lá. Seguindo o diagrama de Linus-Pauling, nós vamos um S2, depois, seguindo a ordem crescente de energia nos subníveis, né? Vamos para o 2S2, seguindo a setinha, né? A linha diagonal, ela vai indicar a ordem crescente de energia nos subníveis. Depois do 2S2, 2P6, agora a gente vem para o 3S2, seguindo o diagrama. O 3S2, 3P6, agora 4S2, do 4S2, voltamos lá, né? Como indica o diagrama no 3D10. Vamos ver a quantidade de elétrons que até agora existe, né? 2, 4, 6, 10, 12, mais 6, 18, 20, mais 10 aqui, 30, o total de 35. Do 3D, nós vamos para o 4P, coloca o que falta, está faltando 5 elétrons para 35. Então essa é a configuração eletrônica do bromo em ordem crescente de energia, né? Na letra A está querendo que se coloque, né, em ordem energética, ordem crescente de energia. Os exercícios, né, costuma aparecer nas respostas essa configuração feita na horizontal, né? Então ficaria dessa forma, ó, 1S2, depois 2S2, em seguida 2P6, 3S2, 3P6, seguindo a ordem crescente de energia nos subníveis, 3P6, 4S2, depois 3D10 e 4P5. Ele é o último porque ele é o subnível de maior energia, o subnível mais energético. A letra B está querendo em níveis de energia ou camada eletrônica. Primeiro nível de energia, camada K. Ele apresenta aqui um total, né, primeiro nível de energia, de 2 elétrons. Segundo L, 2 no subnível S e 6 no P, um total de 8 elétrons no segundo nível de energia, camada L.
8 elétrons. O terceiro nível de energia, camada M, 2 no subnível S, 6 no P, 10 no D, um total de 18 elétrons. E o último, o quarto nível de energia, que corresponde à camada N, 2 mais 5, 2 no S, 5 no P, um total de 7 elétrons. Letra C. Quantos elétrons o bromo apresenta na camada de valência? Camada de valência é a última. 2 no subnível S, mais 5 no P, dá um total de 7 elétrons. Letra D. Qual o subnível mais energético? O subnível mais energético é o subnível onde termina a configuração eletrônica. Seguindo o diagrama aqui em ordem crescente de energia, né? Nós vamos observar que aonde terminou a configuração eletrônica foi no subnível P, né? Esse é o subnível de maior energia, é o subnível mais energético. No 4P, né? Foi aonde terminou a configuração eletrônica. Certo? Então, galera, encerramos mais esse encontro, né? Peço para vocês que dê um like, que se inscreva no canal e que compartilhe, tá? Aguardo vocês para um próximo encontro. Conto com a presença de todos.